Fala pessoal, tudo bem? Eu quero nesse vídeo aqui comentar alguns aspectos sobre a cana-de-açúcar e falar algumas coisas relevantes, dar algumas dicas relacionadas a essa cultura que é tão importante, né? Principalmente aqui no nosso país. Eu não pretendo esgotar o assunto, né? Já que se tratando de um assunto muito amplo, né? Que é a cana-de-açúcar, mas pretendo falar em linhas gerais aqui algumas coisas relevantes, né, que são importantes quando pensamos aí em cultivar, né, a cana-de-açúcar, no manejo aí da cana-de-açúcar. Pois bem, a cana-de-açúcar ela utilizada aqui no nosso país, principalmente na fabricação aí de açúcar, de álcool, etanol, né? E também usada na fabricação de cachaça, né, e na alimentação animal como forragem, né? Então essa é a principal utilidade, né, da cana-de-açúcar. Então a gente tem uma característica aí bem diferente, né, dos produtores assim que vão ali estar produzindo para usinas, né, de álcool e de açúcar, né, e dos produtores pequenos, né, que vão estar ali produzindo para alimentação animal e para fabricação de cachaça, né? Então a gente tem uma características diferentes aí nesse manejo, né? Na forma como lidar ali com a cultura. Eu vou comentar aqui um breve histórico, né, de onde é o centro de origem da cana-de-açúcar, né? É muito importante a gente entender esse centro de origem para a gente aprender ali qual região que é adequada, né, para o cultivo da cana-de-açúcar, né? Então, ela surgiu ali na Ásia, né, na região da Ásia, né, naquelas ilhas ali próximas à Indonésia, né, na Oceania, né, próximo à Austrália, né, e foi levada pelos árabes para a África, principalmente Marrocos, né, aquela região ali do Egito, e posteriormente também pelos europeus tentou se cultivar na Europa, né? Mas sendo uma planta que o centro de origem dela é a região tropical, ela não se deu bem ali no norte da África nem na Europa, né? Então, posteriormente, os próprios europeus ali, os portugueses, levaram ali para a Ilha da Madeira, até que levaram para as Américas, né? A região ali do Caribe, da América Central e depois também para o Brasil, onde daí se obteve um grande sucesso aí com a cana-de-açúcar, né? Aqui no Brasil, a cana foi a primeira cultura, né, a ser plantada em larga escala, né? E como eu disse aqui, ela é uma planta de região tropical e ela demanda muito de luminosidade, né, de altas temperaturas. Ela é uma planta que a gente classifica como uma planta C4, né, que seria uma planta que a primeira molécula assim, estável que ela vai conseguir absorver ali de carbono, né, que vai constituir ali nos carboidratos da planta, vai ser uma molécula estável de 4 carbonos. Então, evolutivamente, nessas plantas C4, que vão ser aí as gramíneas, né, principalmente, né, a gente pode pensar aí o milho, o sorgo, os capins de forma geral, né, e a cana-de-açúcar, elas são mais eficientes, né, nessa absorção de carbono do que as plantas C3. Então, evolutivamente, elas são mais novas, né, mais recentes do que as plantas C3. Então, sendo dessa forma, ela necessita de uma quantidade de sol muito grande, de uma luminosidade muito grande. Então, nos países aí, temperados, né, na Europa, é muito difícil o cultivo. A gente tem cultivo também nos Estados Unidos, principalmente ali naquela região da Flórida, né, e também no Havaí tem a produção. Ser nos Estados Unidos também um grande produtor mundial devido a essas localidades ali onde se é possível, né, cultivar a cana-de-açúcar. Bom, a forma como que a planta ela cresce, né, vou falar aqui um pouco das características, né, ela cresce em forma de toceiras, né, então vai formar aquela toceira, aquela moita ali, e dali vai ter uma parte ali que vai ser o como, as folhas, ela também dá flores e frutos, né? Frutifica também. Mas basicamente aqui a gente vai utilizar a cana, o como dela, né? O fruto dela chega a ser até insignificante e as sementes, a maioria dos lugares aqui no Brasil, as sementes não é viável, né? Elas
não são sementes que a gente pode plantar a cana dessa forma. Então, a forma como que a gente dissemina a cana é a partir das suas partes ali vegetativas, né? Então, a gente vai pegando um pedaço ali do como e multiplicando. O sistema radicular da cana também é importante a gente comentar, que ele é um sistema radicular fasciculado, né, do tipo que a gente chama de cabeleira, e 85%, né, desse volume de raiz vai estar ali nos 50 primeiros centímetros, né? Então, isso também é uma informação importante para que a gente tenha ali um solo que não seja compactado, né? Quando a gente vai pensar ali no plantio da cana, que aqueles primeiros centímetros ali sejam corrigidos, né, com calcário, é recomendado o V% ali acima de 60%, né, e não seja um solo compactado. Bom, e quando a gente vai pensar aí nessa forma de propagação, né, que a gente vai fazer principalmente pelo o como ali da cana, a gente utiliza aí basicamente duas formas. A gente plantar a própria cana, né, em si, a gente vai pegar um pedaço daquela cana e vai plantar ela. Ou então a gente usa mudas pré-brotadas, né? É uma tecnologia nova que tem se destacado aí no mercado, mas ainda é um pouco caro, né? Então, quando a gente pensa aí em produtores de álcool, de açúcar, de grandes indústrias, né, onde vão ter um grande volume, alto nível de tecnificação, provavelmente eles vão usar o que a gente chama mudas pré-brotadas, né, também chamados de MPB. Agora, o pequeno produtor ainda vai estar cultivando com os pedaços, né, da cana, uma parte vegetativa da planta. E esse plantio, às vezes, ele pode ser feito em covas, né, como também pode ser feito em sulcos, né? Então, às vezes, o pequeno produtor, uma pessoa que tem uma área pequena de cana, ele vai plantar aquilo em cova, né? Porque vai fazer todo o preparo de solo na mão ali mesmo, na enxada, no enxadão. E o grande produtor, uma indústria grande, né? Ela vai produzir ali com toda a tecnologia, né, fazendo sulcos, né, o plantio georreferenciado. Então, a gente, na cultura da cana, a gente tem essa diferença muito grande, né, essa dualidade, né, de ser a alta tecnologia de um lado contra pequenos produtores que estão ali cultivando, né, de forma, né, vamos dizer, até artesanal ali, aquela cana de açúcar. Mas o importante é que a gente tenha as técnicas ali corretas, independente do tamanho, a gente faça ali um bom plantio, um plantio correto da cana de açúcar, né? E eu acho que é uma cultura muito importante, principalmente quando a gente está pensando aqui no nosso país, que tem o clima favorável, tem as condições favoráveis, né? Então, é algo que pode ser aí muito utilizado, né? Desde a produção de cachaça, até mesmo aquelas pessoas ali naquelas cidades chamadas de garapeiros ali, que vende a garapa ali, o caldo da cana moído, né? É interessante também que a pessoa plante a cana com um certo conhecimento para que se possa produzir mais. Então, a gente for pensar ali no plantio, a gente vai fazer aquele plantio em sulco, né? E aquele sulco ele pode ficar espaçado ali de 1 metro a 1,5 metros, né? Vai depender ali do manejo do produtor. E um detalhe interessante, né, é que a gente tem ali mais ou menos de 12, né, vamos falar de 12 a 18 gemas, né? Então as gemas são aquelas partes ali laterais onde vai sair, né, a folha, vai sair uma folha nova ali. E também vai sair as raízes, né, que vão se fixar no solo. Então, o ideal é que tenha mais ou menos de 12 a 18 gemas por metro, né? Então, se a gente for pensar na cova, né, então cada cova da pessoa aí tem em média mais ou menos umas 10 gemas. Mas aí a gente pega um pedaço da cana, né, um toletezinho dela, a gente vai ver que com uns 60, 80 centímetros, ele vai ter mais ou menos uns 3, né? Umas 3 gemas, né? Então, a gente coloca ali uma sobreposta à outra, né? Na hora de fazer o plantio, e para que a gente tenha mais ou menos essa medida, né? Bom, outra parte que a gente deve levar em consideração na hora de fazer o plantio
é a cana que a gente vai utilizar como matéria-prima para fazer esse plantio. Muitas vezes eu vejo os produtores, às vezes as pessoas mais leigas, elas falando que a parte da cana que deve ser plantada é a ponta dela, né? Quando a gente já começa a ver já sair aquela brotação ali naquelas gemas, né, superiores, e a pessoa usa aquilo ali como muda. Então, o ideal é que a gente não utilize essa parte da cana, né, mas que a gente utilize uma parte mais jovem, né, uma parte da cana ali do meio da cana mesmo, né? Às vezes a gema ela não vai estar saindo ali, né, sobressaindo ali, que aparentemente a gente está vendo ela, mas naquele nozinho ali com certeza tem uma gema. Então é ideal que você pegue uma cana aí que tem mais ou menos de 8 a 10 meses, né? Uma cana jovem, uma cana nova, e que você mantenha aquela palha, né? Aquela palha ali vai conseguir proteger a gema até o plantio. Então, na hora de plantar, que você tira a palha. Evitar tirar a palha ali naquele momento ali de cortar a cana para fazer as mudas. Então, essa é uma dica importante aí que a gente ter sempre atento a isso, utilizar canas novas. Então, às vezes você conversa com as pessoas, elas dizem, mas a cana é muito simples de plantar, você não demanda de muitos cuidados. No entanto, quando você vai numa lavoura de uma pessoa que não é tão tecnificada, você vê que realmente ali tem vários problemas, né? Então, um olhar mais aguçado ali vai conseguir identificar vários problemas. Eu vou dar como exemplo a broca, né, que é muito comum, que atinge aí a cana-de-açúcar, atinge muitas cultivares aí de cana, e é uma rachadura, né, e por dentro dela vai ficar uma cor meio avermelhada. Então aquilo ali pode atrapalhar, principalmente se a gente for pensar na produção de cachaça, de garapa, né, ou mesmo de rapadura, né, de coisas mais artesanais ali. A gente vai ter ali algum problema ali, com certeza, ali na matéria-prima ali que vai fornecer, né, vai virar aquele produto final. Então é preciso ficar atento ali no plantio, que a gente pegue essas partes mais saudáveis da cana para que a gente faça ali o nosso plantio. Bem, outro detalhe também interessante a gente pensar que a gente tem a cana de ano e a cana de ano e meio, né? Então tem cana que a gente vai plantar aqui nessa época aí de setembro, né? De julho até setembro, e essa cana com um ano a gente vai conseguir já colher. E outra cana que a gente vai plantar mais cedo, né? Mais ou menos em abril ali, né? No começo ali de maio, para colher só no outro ano, depois de um ano e meio, né? Então é importante a gente pensar aí no período de plantar cana, que a gente utilize ali cultivares diferentes para que tenha um cultivar que seja mais precoce e outro mais tardio, para a gente conseguir ali colher em momentos diferentes, né? Não colher tudo no mesmo momento. E falando em cultivar, eu gostaria só de pontuar aqui também a questão dos cultivares, né? Hoje existe uma variedade muito grande de cultivares aí, principalmente para a indústria aí, né? Que isso vai variar de acordo com os objetivos, né? Então, às vezes vão ter canas que vai ser melhor para a produção de álcool, né? Que ela vai ter mais fibra, né? Isso vai depois poder ser utilizado ali como combustível na queima ali do bagaço. E a questão de resistência a doenças, né? De canas mais precoces, mais tardias, mas quando a gente está pensando no pequeno produtor, na produção de cachaça, na produção ali de rapadura, é importante que a pessoa fique atenta ao seguinte, né? Existem cultivares ali, existem canas ali da região da pessoa que vão muito bem. Então, às vezes, essas canas elas já são ali suficientes, né? Para a pessoa tocar ali a produção dela, se for cachaça por acaso, né? Então, tem canas ali de determinada região que está ali há muitos anos, passando de geração em geração, que são ali resistentes a doenças, que têm uma produtividade boa e que podem ser levadas para frente ali, né? Então, eu acho isso muito interessante, né? Você pegar ali aquelas canas da sua região
que já vai bem, né, para que você inicie um plantio de cana, né, quando se está falando ali de pequenas áreas, não em nível de usina de álcool, né, porque aí realmente a gente já vai ter que usar toda a tecnologia possível que existe no mercado, né? Mas para pequenos produtores pode ser sim interessante. Outro detalhe importante também para a gente ficar atento, né, nesses aspectos gerais no plantio da cana, né? Importante ter o solo ali corrigido e depois do solo corrigido já ter feito o plantio ali, né, no momento do plantio. Lembrando que a correção deve ser feita bem antes, né, uns 3 meses antes, né? A cana precisa muito do fósforo e do potássio, né? Então é importante que a gente forneça ali condições ideais ali do fósforo e do potássio. Então muitas vezes a gente aplica ali na adubação de plantio, né, aquele adubo 4,14,8, né, que seria 4% de nitrogênio, 14% de fósforo, 8% de potássio. Mas eu acho que seria mais interessante a gente usar uma fonte de fósforo e uma fonte de potássio separadas, sem o nitrogênio. Porque no início, como a cana ela vai estar brotando, ela não tem folhas, esse nitrogênio ele vai se perder rapidamente e a cana não vai utilizar. Então é interessante que a gente entre com essa adubação nitrogenada logo quando as folhas começarem a aparecer, né? Então, nesse começo é importante o fósforo e o potássio no plantio. Pois bem, existem outros aspectos, muitos outros aspectos, eu vou abordar em outros vídeos mais detalhadamente, mas eu queria dar uma visão geral aí da cultura da cana-de-açúcar, que acredito ser uma cultura muito interessante, né, no nosso país, né, que temos aí essa facilidade de cultivo, né, para cultivarmos. Temos o clima aí ideal, né, fotoperíodo ideal, e pode sim ser útil para várias coisas, né, desde alimentação animal, produção de cana, rapadura, a garapa e em nível industrial, né, açúcar, o álcool, né. Então realmente é muito relevante, né, a cultura da cana-de-açúcar. Então fico por aqui, né, qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários, né, qualquer observação. Eu fico por aqui e até a próxima.